Então, eu vou resolver o primeiro exercício da lista de programação orientada a objetos e, na verdade, é um projetinho, um pequeno projeto. Então, é um exercício só. Então, o enunciado diz: você foi contratado para implementar um aplicativo capaz de simular as cartas de um baralho. Para o projeto de classes, considere criar uma classe carta, que representa uma carta no baralho. O valor possui A carta possui, na verdade, um valor e um naipe. Ou seja, né, a classe aqui basicamente vai ter dois campos, a princípio, que vai ser um valor e um naipe. Forneça as seguintes operações para a classe. Bom, depois a gente continua lendo continua, né, aqui a leitura e faz o resto do programa. Mas vamos começar, né, o nosso projeto com as informações que a gente já tem. Então você tem que criar uma carta que é do tipo baralho, que vai representar um baralho, quer dizer, é, e ela vai possuir um valor e um naipe. Então vamos lá. Aqui eu já até criei a minha classe, porque criar a classe é mais fácil. Bom, ela vai ter dois campos. Então, aqui no caso, a gente já vai fazer o encapsulamento dos dados, dos campos da classe. Então, por exemplo, se essa classe aqui ela vai ter dois dados, eu vou colocar esses campos da classe como privados. Já já a gente vai ver a funcionalidade disso. Então, private string, naipe, na verdade, naipe não é o nome, e private int valor. Valor. Então aqui a gente criou, né? Aqui é só o pacote aqui é mentoria. A gente criou, né? Uma classe chamada carta e ela vai ter dois campos, né? Ela vai ter o naipe e o valor. A gente fala campos da classe ou então atributos do objeto, mas não precisa de se apegar tanto à nomenclatura, não. Mas enfim, aí aqui você também vai criar os métodos get e setters. Tem um macete aqui no Eclipse que ele cria sozinho. Então você clica aqui, ó, com o botão direito do mouse, sobre qualquer espaço aqui da tela, aí você vai em Search e depois você vai Generate Getters e Setters. Pera aí, acho que é porque eu não salvei primeiro. Para salvar o código é um Ctrl S. Aqui eu vou criar get e setter para valor e naipe. O que esses gets e sets aqui faz? Bom, eles são responsáveis, né, justamente pelo encapsulamento dos dados, porque esses dois campos aqui que a gente criou, o naipe e o valor, eles não podem ser acessados por outra classe, por exemplo, por essa classe aqui que vai ser responsável por implementar, né, é, que vai ser responsável por fazer o programa mesmo acontecer, né? Essa classe aqui que vai rodar o programa. Por que eu sei disso? Porque ela tem o método main. Essa aqui já não tem o método main. Então, assim, essa classe, ela não consegue acessar as variáveis, né, que tem dentro dessa aqui, simplesmente colocando o nome dela. Por exemplo, ela não consegue alterar o valor, ela não consegue pegar o valor, né, dessa variável, justamente por quê? Porque essa variável aqui é do tipo private, né? Então ela está encapsulada, e aqui, né, você tem métodos específicos para você pegar o valor de uma variável, né? Ou melhor, é isso, pegar o valor de uma variável, né? E também alterar o valor de uma variável. Então, para você pegar um valor de uma variável, vai ser com o método get. Ele vai retornar aqui, por exemplo, public, quer dizer que ele é um método público, e string naipe. Get naipe quer dizer, então ele vai pegar aqui, ó, o retorno dele, né, vai ser o naipe, que é também do tipo string. Então aqui, por exemplo, você vai ter o tipo de retorno, se o tipo de retorno ou não, né, de um método. Então, por exemplo, esse método aqui ele vai retornar um string. Esse método aqui vai retornar um inteiro. Então aqui é para você poder pegar o valor, né, da variável naipe, aqui é para você poder pegar o valor da variável valor. E aqui é para você poder alterar. Aqui, por exemplo, esse método ele é do tipo void, ou seja, ele não tem retorno algum.
Ele simplesmente vai ser responsável, né? Você vai passar aqui um parâmetro, por exemplo, o naipe da carta, e o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer com que esse naipe que você passou como parâmetro para este método, que está dentro da classe carta, ele vai entrar dentro, aqui ó, ele está aqui, tá vendo? Ele vai entrar dentro do campo da classe, que é o naipe. Ou seja, e outra coisa também é importantíssima essa palavrinha this aqui, ó. Porque que acontece? Aqui você tem uma sobrecarga de nome. Os nomes das variáveis aqui, ó, são iguais. Só que como que você faz para poder diferenciar, né, esses nomes? Você vai justamente com a palavrinha this. Quando você fala this, this naipe, quer dizer, está se referindo o quê? Ao campo da classe. E quando você coloca aqui igual a naipe, esse naipe aqui, ó, já é o naipe que você está passando como parâmetro na chamada desse método, lá no programa né, que tem o método main. Então, deu para entender essa parte? Então, essa parte aqui, né, é sobre o encapsulamento dos dados. Aí, você já criou, né, basicamente aqui, o valor e um naipe. Aí você tem aqui construtor, ó, faça as seguintes operações para a classe. Construtores sobrecarregados capazes de inicializar o valor e o naipe da carta com valores zeros e ali um espacinho branco. Ou seja, aqui, ó, você vai colocar o construtor. Então, o construtor ele vai ter o mesmo nome da classe. O construtor ele pode ter ou não ter parâmetros. Nesse caso aqui, o construtor ele vai ter parâmetros. Agora, vai ter casos que o construtor não vai ter parâmetros. Por exemplo, quando você não cria nenhum construtor, por exemplo, quando eu não criei nenhum construtor, implicitamente você tem esse construtor. Então, ou seja, quando você não cria nenhum construtor, esse construtor aqui, ele meio que já é criado implicitamente no seu programa. Você só não consegue enxergar ele, mas ele já é criado. Aí você pode criar um construtor, inclusive se você, né, criar uma classe sem o construtor, e com isso daqui, com esse construtor sem parâmetro algum e sem retorno nenhum, é a mesma coisa de você não criar o construtor, entendeu? Então aqui esse construtor, ele vai ter, né, dois parâmetros, que vai ser, né, o naipe, que é um tipo string, e aqui, né, um valor que é do tipo inteiro. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu já vou inicializar esses valores, né? O naipe, por exemplo, eu vou inicializar ele com aspas duplas, né? Aqui, se eu não me engano, é tipo um caractere vazio, entendeu? É um caractere vazio, isso mesmo. Vai inicializar tipo com nada, entendeu? A string vai ter nada lá dentro dela. E aqui, ó, o valor, ela já quer que inicializa com 0. Então, por exemplo, quando você instanciar o objeto lá no seu programa principal, quando você instanciar o objeto, é quando você cria o objeto. Objeto, por exemplo, carta. Quando você criar lá, ele já vai ser automaticamente, ele já vai ter os valores, né? De naipe, ele vai ter esse caractere vazio e, né, para valor ele vai ter o número 0. Só que aí ela pede, né, para poder criar outro construtor, se você vir aqui no exercício. Ela fala, inicialize o valor e o naipe da carta com valores recebidos por parâmetro. Um método que... Tá, aí aqui já é outra coisa, tá vendo? Inicialize, aí aqui quer dizer o quê? Vai ter outro construtor que vai ser responsável por inicializar o valor e o naipe da carta com valores recebidos por parâmetro. Então, aqui você vai criar outro construtor, public carta, ou aqui, ó, carta, ele vai ter, né, um naipe, ele vai ter um valor, mas isso aqui vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque se você, né, faz dessa forma aqui, ó, você vai ter uma sobrecarga de nome. Para essa sobrecarga de nome aqui, ó, ela não, para não isso aqui não acontecer, o que você tem que fazer? Você pode inverter a ordem, né, dos seus parâmetros, ou então você pode colocar parâmetros para mais. Só que aqui você não quer colocar parâmetros para mais, ou seja, esse exercício aqui está um pouquinho mal formulado, porque você está pedindo, né, para poder criar dois construtores, né, porque aqui, ó, inicializar o valor e o naipe da carta com valores nulos,
com valores nulos. Inicializar o valor e o naipe da carta com valores recebidos por parâmetro. Ou seja, você tem dois construtores. Então, quer dizer o quê? Né? Você vai ter que arrumar um jeito aqui. Na verdade, eu falei errado. O exercício não é que ele está mal formulado. Você mesmo que tem que pensar num método, né, capaz de né, fazer com que essa sobrecarga de nome ela não atrapalhe, né, o desenvolvimento do seu código. Porque se você deixasse daquele jeito, seu programa não ia compilar. Estava dando até uma linha em vermelho. Então, como que você faz, né, para poder acabar com essa sobrecarga de nome? Vamos dizer assim. Sobrecarga de nome é porque você tem dois construtores com o mesmo nome. Então, você basicamente aqui você pode mudar, né, inverter os parâmetros. Então, aqui eu coloquei que o valor ele vai vir primeiro e o naipe ele vai vir depois. Aí eu vou colocar aqui this.valor, ou seja, o campo da classe, né, valor, ele vai receber o valor que o usuário digitou lá como parâmetro, por exemplo. Você pode pedir esse valor, né, da carta para o usuário digitar. Ou não, você já pode inicializar direto com o valor, né, que você quiser. Então, this.naipe vai receber o naipe. E é isso, basicamente aqui você já criou nesse construtor que vai ser responsável por pegar os valores digitados pelo usuário, pegar os valores que você pré-definiu, né, na sua classe ali programa e inicializar, né, inicializar, vamos dizer assim, o objeto carta com os valores que você digitou ou pré-definiu no seu programa. E você vai ter um método aqui que vai ser responsável por comparar o valor de duas cartas. Esse método deve retornar um valor inteiro sendo 1 para maior, 0 para igual e menos 1 para menor. Então aqui, né, você vai criar um método para verificar o valor das cartas e não o naipe. Vamos criar então esse método primeiro. É interessante também falar sobre isso. Primeiro você, né, declara os campos da classe. Tipo assim, as variáveis da classe, né, vamos dizer assim. Primeiro você declara as variáveis da classe. Depois você vai declarar o construtor. Se tiver mais de um construtor, você vai colocar aqui, 2, 3, 4 construtores, sei lá quantos que vai ter. Então aqui você tem os construtores. Eu vou até colocar aqui. Primeiro então você vai declarar, né, as variáveis da sua classe. Depois você vai declarar, né, construtores. Depois você vai declarar os métodos get e getters, métodos. E depois, por fim, você vai colocar aqui outros métodos que você, né, aqui que você quiser. Você pode criar vários métodos. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um método para poder comparar o valor de duas cartas. Então aqui, ó, só que aí você vai ver, esse método ele vai retornar ou não vai retornar valor? Tá falando aqui, esse método deve retornar um valor inteiro. Então, se ele vai retornar um valor inteiro, você vai ter que colocar public int. Int porque vai retornar um valor inteiro. Se retornasse um valor, por exemplo, um string, você ia colocar public string. Se retornasse um valor booleano, você ia colocar public boolean. Se não retornasse valor nenhum, você ia colocar public void. Public void. Então, assim, aqui vai ficar, né, public int. E aí você vai colocar o nome do método, lembrando que aqui é o padrão switch case. É o padrão, desculpa, camel case, né? Por quê? Porque a primeira letra, né, a primeira letra da palavra vai começar com minúscula e as outras iniciais das palavras, as iniciais das palavras, vai começar com letras maiúsculas. Então, por exemplo, compara valor, vai ficar assim. Bom, aí o que vai acontecer aqui? Public int compara valor. Aí, deixa eu ver lá, vai retornar o inteiro. Só que aí, o que ele vai receber como parâmetro? Olha só, ele vai receber, né, como parâmetro um método que compara o valor de duas cartas. Ou seja, se ele compara o valor de duas cartas, ele vai receber uma carta como parâmetro, concorda? Então ele vai receber aqui, ó, uma carta como parâmetro. Uma carta como parâmetro.
Então, carta, carta. Por que que eu fiz assim, né? Carta, carta. O carta aqui está se referindo, né? Porque carta em minúsculo é o objeto. Carta em maiúscula é a classe, né? A classe aqui é um tipo. Assim como string, por exemplo, é um tipo também de classe, a carta também aqui é um tipo. Que é um tipo, né? Não é um tipo primitivo, que nem um int, por exemplo. E a carta aqui vai ser, né, um objeto criado, né, instanciado aqui, ó, no seu programa principal. Você vai enviar ele como parâmetro para cá. O tipo desse objeto aqui, ó, é o tipo carta. Entendeu? Então, public int compara valor. Deixa eu ver lá. Compara valor. Você vai criar aqui a lógica do seu programa, que é uma estrutura condicional. Se o valor for maior do que carta. Aí, para você poder acessar o valor dessa carta, como é que você vai acessar? Get valor. Tá vendo a importância aqui dos gets e dos setters? Então, valor. Então, se o valor da carta lá, né? Aqui, como é que vai ficar o chamamento do método lá no programa principal? A gente vai fazer o programa principal ainda, mas vai ficar tipo assim, ó. Você vai colocar carta 1, por exemplo, ponto. Aí na carta 1, como ela é um objeto da classe carta, ela vai ter os métodos que a classe carta tem. E um dos métodos que a classe carta tem é o compara valor. Então, o que vai acontecer? O objeto aqui ele vai ter esse método, entendeu? Então vai ser compara. Você vai chamar o método. Como é que você chama o método? Através, né, do ponto. Então compara valor e aí aqui dentro você vai passar o parâmetro. O parâmetro nesse caso aqui, por exemplo, vai ser carta 2. Aí o que vai acontecer aqui, por exemplo? Você vai ter public int, ele vai chamar o método aqui, né, que está dentro da classe carta e vai ver e vai executar ele. Então, você vai ter, se o valor, esse valor aqui, ele vai pegar da carta 1, que é o valor que está, né, dentro do campo aqui da classe, tá vendo? Então, esse primeiro valor aqui, ó, só o valor, você poderia ter até assim, ó, this.valor. Só que como aqui você não tem uma sobrecarga de nome, ele já vai conseguir identificar que esse valor aqui se refere a este valor, que é o mesmo valor da carta 1. Deu para entender? Então, o valor, isso pode ser um pouquinho complicado no início, mas dá para entender depois. Então, é porque assim, você tem o objeto carta 1. O objeto carta 1 ele vai ter um valor e vai ter um naipe. E esse objeto ele tem métodos. Esses métodos, né, eles estão dentro da classe carta. E aí, quando você chama esse método, por exemplo, por exemplo, você vai chamar um método de comparar. Ele sempre vai comparar os valores com os valores do objeto que você colocou antes do ponto com, né, os valores do objeto que você está colocando como parâmetro. Entendeu? Ele vai fazer essa comparação. Então, o valor aqui, por exemplo, ele está se referindo ao valor da carta 1. Enquanto esse carta.getValor, ele está pegando o valor da carta 2 que você passou como parâmetro aqui. Aqui eu coloquei só carta, outra coisa também, aqui poderia ser outro nome, entendeu? Poderia ser carta 2, poderia ser carta, sei lá, 1, 2, 3, entendeu? Então, quando você chama, por exemplo, um método, você não necessariamente tem que dar o mesmo nome. Quando você chama um método e quando você coloca lá o parâmetro, né, que vai dentro do método, aqui dentro do método você não precisa colocar o mesmo nome do parâmetro que você passou. Mas é uma boa prática de programação, que aí você não fica inventando tanto nome, você não se confunde, né, com a sua codificação ali, e é isso. Então, aqui você vai ter, né, se o valor for maior do que, se o valor da carta 1 for maior do que o valor da carta 2, o que vai acontecer? Você vai retornar 1. Else if, que aqui você tem 3 condições, né, então, se agora o valor ele for, né, eu vou colocar igual, por exemplo, se o valor for igual a carta.getValor, você vai retornar return 0. Se não é maior e não é igual, quer dizer que é menor. E aí, se for menor, você vai retornar -1. Deu para entender?
Aí você já criou, né, o método de comparar aqui o valor. Agora você vai também ter que comparar o naipe, para poder ver se as duas cartas são ou não do mesmo naipe. Se elas forem do mesmo naipe, você vai retornar 1. Se elas forem de naipes diferentes, você vai retornar 0. Então, você também vai ter, né, que criar um método que ele vai retornar o quê? Um tipo inteiro. Então, você tem que colocar public int. E aí você vai ter public int compara, só que agora compara o quê? Compara naipe. É interessante também sempre colocar nomes, né? Nomes de métodos, nomes de variáveis, nome de pacotes, em tudo aqui. Nomes significativos, entendeu? Que você vai lembrar o que aquele método faz, o que aquele método executa, o que aquela classe sobre o que, né, é aquela classe. Porque se eu colocar, por exemplo, aqui x, o que é x, entendeu? X pode ser várias coisas, então coloque nomes mais significativos. Então compara naipe e aqui você vai passar, né, o que? A carta também como parâmetro. Na verdade, o que você passa aqui, né, é o objeto carta que você criou como parâmetro. Aí você vai verificar se o naipe da carta. Aí aqui você não pode colocar, por exemplo, igual, porque como o naipe é da carta, né, ele é do tipo string, se você verificar aqui em cima, ele é do tipo string. Se você colocar um igual, não vai dar certo, costuma não dar certo, entendeu? Então é melhor você colocar um ponto. E aí você vai utilizar uma função que está dentro da classe string chamada equals. Entendeu? Então, naipe está, né, se referindo ao naipe da carta 1, que passou aqui como parâmetro. Esse método aqui, ó, vou deixar esse comentário lá em cima, que ele pertence a esse método. Agora, esse método aqui, quando a gente for chamar lá na função principal, na classe principal, a gente chama assim, ó, carta 1 ponto compara naipe, e aí você vai passar, por exemplo, a carta 2 como parâmetro. E aí ele vai verificar se o naipe da carta 1, né, lembrando que aqui ele sempre vai, esse naipe aqui, por exemplo, quando ele está sozinho, poderia ser this naipe, né, ou poderia ser naipe. Nesse caso aqui, poderia ser naipe, porque você não tem uma sobrecarga de nomes. Se tivesse uma sobrecarga de nomes, você teria que colocar obrigatoriamente o this naipe. Então, você tem naipe, está se referindo ao naipe da carta 1, ponto equals, carta, que é o objeto que você passou como parâmetro, ponto, como é que você faz para poder pegar, né, o naipe dessa carta? Você vai ter get naipe, que essa carta ela está encapsulada. Esse valor ele está encapsulado. Você não conseguiria pegar, né, ele se você não utilizasse, né, o método get, por exemplo. Entendeu? E em si, o naipe.equals carta.getNaipe. Então, quer dizer, se o naipe da carta 1 for igual ao naipe da carta 2, vai fazer o quê? Você vai retornar 1. E aqui é mais fácil ainda, né? Se não for, você já vai retornar 0. Só que tem uma forma mais fácil de fazer. Por quê? Porque o return, ele já vai... Quando você utiliza o return, desculpa pela minha pronúncia em inglês, viu, gente? Porque eu sou horrível com o inglês. Mas aqui você vai retornar 1, por exemplo. Quando ele não se ele não entrar aqui dentro desse if, ele vai entrar no return de baixo, que é 0, por exemplo. Mas se ele entrar no return do if, ele não executa a linha de baixo. Por isso você pode colocar assim. Você não precisa nem do else, entendeu? Agora vamos lá na nossa classe, né, executável, vamos dizer assim, e fazer o que a gente tem que fazer. Aqui, cria um aplicativo Java, classe que tem o método main, tá vendo? Para testar o funcionamento da sua classe. Cria ao menos 2 instâncias de carta para testar o funcionamento dos métodos da classe carta. Exiba os resultados em tela. Veja um esboço do diagrama de classes abaixo. Então, o que acontece aqui? Eu vou criar, né, eu já criei aqui, né, o programa principal, que é o executável. E aqui eu vou criar, por exemplo,
aqui eu vou querer fazer um pouquinho diferente. Em vez de declarar, né, um valor aqui padrão já, eu vou pedir para o usuário digitar esses valores, entendeu? Então, import java.util.scanner para eu poder conseguir ler, né, do teclado, para eu poder conseguir ler do teclado. Não tá aqui, gente. Aí você vai colocar scanner teclado igual a new teclado, ó, igual a new scanner, desculpa, system.in. Perceba que aqui também o teclado é um objeto. Você está instanciando o objeto teclado aqui através desse do new. Você está instanciando o objeto teclado através do new. Então, sempre quando você dá new, você está instanciando o objeto, que nada mais é do que você criar, né, o objeto. Então, aqui, né, o que a gente vai fazer? É sempre bom, né, quando você criar o teclado, você fechar também o teclado. Que você libera, né, esse espaço aqui em memória. Então, você vai ter string, nosso Deus, string type e int valor. E eu vou falar assim, por exemplo, com o usuário. Carta 1. Vou fazer uma coisa bonitinha aqui. Sysout. Não deu. E aí aqui eu vou colocar uns negócios assim. Cartas e em carta 1, por exemplo. Deixa eu dar uma contrabarra N aqui para poder pular a linha. Então, contrabarra N, ele pula a linha. E aí em carta 1, você vai ter. Aí a gente tem que instanciar aqui, né, os nossos objetos, né? Então, como é que eu vou fazer? Posso instanciar aqui, posso instanciar lá em cima. Só que aqui, ó, você vai fazer o quê, né? Ah, um erro que eu cometi aqui, ó, né? Que foi um erro. Não precisava disso daqui, ó. Não precisava. Me desculpa, porque não precisava mesmo. Porque aqui o que você está querendo dizer é o seguinte. Por que a gente tem aqui dois construtores, inclusive, assim? Aqui não precisava nem daquele esquema, né? Porque você não... É bom que eu até explique sobre isso. Como aqui você não tem, né, parâmetros, aqui você não vai ter uma sobrecarga de não, porque esse construtor aqui, ó, esse primeiro construtor aqui, ele não tem parâmetros, esse aqui já tem parâmetros. Então, o compilador ele é inteligente o suficiente para poder entender que esses construtores aqui eles são diferentes, apesar de ter o mesmo nome. E aí o que acontece? Quando você, por exemplo, se você criasse o objeto lá em cima, por exemplo, você colocasse carta 1 é igual a new carta, é igual a new carta, maiúsculo aqui. Se você criasse o objeto lá em cima, dessa forma, então, eu achei o erro aqui, porque que aqui estava marcando em vermelhinho? É porque aqui, ó, eu tô em outro pacote, tá vendo? Então, na hora de criar aqui, eu fiz errado. Isso aqui, na verdade, era para estar dentro do mesmo pacote. Essa carta aqui, por exemplo, era para dar dentro do mesmo pacote. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui nela. E vou dar um Ctrl V aqui. E agora sumiu o erro, tá vendo? Eu vou até apagar a outra. E nós não precisamos dela mais. Enfim, agora tá certinho. E aqui, por exemplo, carta 1 é igual a new carta. Se você cria um instanciamento do objeto aqui, em cima, dessa forma,
você vai ter que como é que fala? Os valores, né, das variáveis carta aqui, que vai ser naipe, né? Ah, peraí, eu tenho que abrir. Que vai ser naipe. Isso, os valores das variáveis que vai ser naipe e valor, eles vão ser do tipo, né, aqui nulos. Porque ele vai chamar esse construtor aqui, porque você não passou parâmetro nenhum. Então, para isso não acontecer, eu poderia muito bem colocar ali sem problema algum, mas eu já vou colocar aqui embaixo, depois que eu já ler, né, o naipe e o valor da carta, porque eu já inicializo eles com um valor. Então, isso é até importante, né, para você poder... A criação dos construtores é importante justamente por causa disso. Se você quiser, né, que um objeto ele tenha um valor que você quer definir ali, o usuário, por exemplo, tem que definir, você cria ele com parâmetros, porque aí você vai obrigar que você passa, por exemplo, você vai criar uma classe pessoa. Aí você não quer que a pessoa, por exemplo, ela tenha ali valores nulos, né, para a criação de um objeto pessoa. Então, quando você for criar, né, instanciar o objeto aqui no seu programa principal, você já faz o construtor de forma que a pessoa já tem que obrigatoriamente colocar ali o nome da pessoa, o CPF da pessoa, senão ele não vai criar o objeto, entendeu? Aqui, por exemplo, você vai colocar naipe, peraí, colocar assim, informe o nome, o naipe, quer dizer, o naipe e o valor da carta 1. Informa o nome e o valor da carta 1. Aí você vai ter aqui, por exemplo, o naipe, né? O valor da carta 1. Naipe igual a teclado, ponto, next line. Valor igual a teclado, ponto, next line. Ó, next line não, foi mal. Next int, no caso. E aí depois, você vai repetir praticamente o mesmo processo para a carta 2. Informa o valor da carta. Nem precisa disso, né? Porque já está identificado ali em cima. Só que aqui você tem um problema, aqui você tem um inteiro e aí você vai ler, né, uma string. Então você tem que colocar teclado.nextLine aqui também. E aqui você pode criar, né, o objeto, por exemplo, os objetos. Então, por exemplo, carta 1 é igual a new carta. New carta. E aqui embaixo, você coloca carta 2 igual a new carta. Você pode printar os valores das cartas, mas eu não vou fazer isso. E você pode, por exemplo, falar, né? Testar o método compara naipe, por exemplo. E aqui o compara valor. O compara naipe, você vai passar carta 1 ponto. Compara naipe carta 2, já até completou. Que mais carta 2 ponto. Compara naipe. Carta 1, quer dizer, né? Compara naipe carta 2. Aqui no chamamento do método. Então, o que o programa vai fazer? Fazer o seguinte. Primeiro ele vai mandar o usuário informar o naipe e o valor da primeira carta. Ele vai criar um objeto, né? Carta 1. Depois, lembrando, aqui se eu fazer desse jeito, já vai começar, né, com os valores nulos. Então, você tem que colocar aqui, ó, naipe valor, para ele começar, na criação do objeto, ele já vai colocar, né, o naipe e o valor definido pelo usuário. Que ao invés de ele chamar esse construtor aqui, ó, esse primeiro construtor, ele vai chamar o de baixo. E aí na inicialização do objeto, que nada mais é do que na criação do objeto, ele já vai ter nome, ele já vai ter naipe e valor. Entendeu? Então isso é importante para você não ter, né? Porque o Java, quando você cria
por exemplo, um construtor, né, assim, ele já vai criar com valores padrões, ou simplesmente deixar sem construtor, né, ou deixar com esse só com esse construtor ainda, por exemplo, ele já vai criar com valores padrões. Então, aqui, o que o programa vai fazer? Você vai ter, né, o programa vai pedir para o usuário informar o naipe, o valor da carta, o usuário vai informar e ele vai criar um objeto, né, chamado carta 1. Depois, né, o programa vai pedir para o usuário digitar o naipe e o valor da carta, e ele vai criar um objeto carta 2. Depois ele vai comparar, né, para poder ver se o naipe é igual, e depois ele vai comparar para poder ver se o valor é igual. Se o naipe for igual, ele vai retornar 1. Se o naipe for diferente, ele vai retornar 0. Agora, se o valor aqui ele for igual, ele vai retornar 0, né? Se for maior, ele vai retornar 1, e se for menor, vai retornar menos 1. Então, vamos testar aqui para alguns valores, por exemplo. Informa o naipe e o valor da carta. Então, naipe, por exemplo, ouros. O valor da carta é 10. E aí, depois, ouros, vou criar um assim, ouros. E o valor da carta 2, por exemplo. Aqui, compara naipe. O naipe é igual. E o valor da primeira carta também, e o valor da primeira carta é maior. Agora vamos criar um de naipe diferente, copas, por exemplo, ela era maior, né? Agora vamos criar menor, 2. A carta 2 aqui, por exemplo, ouros e 10. Aqui, por exemplo, compara naipe. Ficou com 0 porque os nomes aqui são diferentes, aqui 2, aqui 10. Ou seja, a primeira, né? A primeira é menor. Então, se é menor, na verdade não tinha que ser 0. Tinha que ser menos 1. Se a carta 1 aqui não tinha que ser menos 1. Carta 1, carta 2, carta 1, carta 2. Vamos ver lá no programa principal qual que é o erro. Se for maior, vai retornar 1. Se for igual, vai retornar 0. Se for menor, vai retornar menos 1. Então, aqui, por exemplo, é 2 e aqui 10. Era para ter retornado menos 1. Compara valor. É porque aqui eu coloquei compara naipe de novo. Aqui é compara valor. Então, vamos lá. Coloquei copas, 2, ouros, 10. Agora deu certinho, tá vendo? Então aí você pode testar com outros valores que vai dar certinho agora. Então é isso, até mais.